Bom, a gente vai falar sobre pressão agora. Isso é um tema muito delicado. Eu poderia ficar 3 horas falando aqui sobre pressão, porque é uma aula que enche, mas para eu conseguir te dar uma visão básica para você aguentar essa semana e ir bem, controlar a pressão, ok? Eu vou te dar algumas noções para você conseguir controlar de uma maneira legal, tá bom? Senão, sério, eu ficaria 3 horas aqui falando e eu acho que não é o intuito da aula hoje. Se vocês quiserem, eu posso fazer outra só sobre isso. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender você é uma panela. Cara, eu sei que os meus slides parecem que é uma piada e que eu venho aqui só pra fazer vocês irem, mas eu realmente acredito que quando vocês associam com outras imagens fica muito mais fácil, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que você é uma panela. Ah, Vini, uma panela do quê? Você é uma panela de pressão. O que acontece? Você tem a pressão em cima de você, estão aplicando pressão em cima de você, mas você é uma panela. Você consegue controlar ela, você consegue expelir a pressão pelos seus poros. E quais são os seus poros? Os seus poros são as suas atitudes, a maneira como você pensa, a maneira como você age, certo? Então, a partir dessa noção de que você é uma panela e que você consegue controlar a pressão dependendo dos seus poros e de como você vai articular eles, se a sua tampinha vai rodar ou não, esse tipo de coisa, você vai conseguir controlar melhor a sua pressão, certo? E você precisa entender que essa pressão ela vem de 2 níveis. E é aquilo que eu sempre falo em controle emocional. Vem do nível interno e vem do nível externo. Qual é o nível interno? O nível interno é a pressão que você coloca sobre você mesmo. É aquela pressão que você olha, cara, chega assim, se olha no espelho. Eu sei que vocês não estão vendo, mas tem um espelho ali, por isso que eu fiz isso. Você se olha no espelho e fala assim, mano, eu tenho que passar esse ano. Eu tenho que, dessa vez, eu tenho que ir. Senão já era, senão acabou, senão um monte de coisa. E nessa hora você tem que controlar muito bem a sua pressão no nível interno. E qual é a pressão do nível externo? A pressão de todo o resto. A pressão dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus conhecidos, da sua família mais distante. Como que funciona? Ah, e aí? Vamos supor que eu me chamo Zezinho. Ah, e aí, Zezinho? Como que estão indo os seus simulados? Você vai passar esse ano? Tem que passar esse ano, hein? Ano que vem, ó, te esperando lá na faculdade. Se você passar, ó, a gente faz isso. Se você não passar, a gente não faz nada. E aquela pressão externa começa a influenciar você, certo? Então, você tem que entender que existem esses 2 níveis de pressão. Quando você entende que a pressão é interna, que você coloca sobre você mesmo, e a externa, você consegue partir para o terceiro passo, que é o mais importante aqui, que é o passo de minimizar e controlar. Como que você minimiza e controla a pressão? Basicamente você pega e, para você conseguir minimizar, você tem que entender muito bem o que eu falei antes, do conceito de nível de pressão interno e nível de pressão externo. Qual que é o nível de pressão interno? O nível de pressão interno é o que eu falei do espelho, que você se olha no espelho, e o nível de pressão externo, ele tem 2 tipos, os que são relevantes e os que não são relevantes. E você vai entender agora porque a nossa aula ela tem todo o formato que ela tem aqui hoje. Por quê? Porque lembra quando eu falei pra você, na comparação que eu falei, aqui, a lei universal dos 80%, ela tem influência direta na sua pressão. Por quê? Porque quando você analisa o nível de pressão externo, você percebe que 80% das pessoas que colocam pressão sobre você, elas não serão mais relevantes no ano que vem. Elas não serão mais relevantes daqui a pouquíssimo tempo. Então, esse nível de pressão das pessoas que realmente só chegam e querem te colocar para baixo, realmente só chegam e querem colocar pressão em você, você deleta. Como você vai fazer isso? Você tem que ressignificar isso na sua mente. Você tem que pegar aquilo que o pessoal chama de PNL, Programação Neurolinguística. Você tem que entender que isso vem de uma maneira externa em você e você vai simplesmente pegar e jogar fora. Você vai pegar, entender isso na sua mente e você vai falar, cara, essa pressão que tá vindo em cima de mim, esse tipo de pensamento não é relevante pra mim. Isso só tá me colocando pra baixo, não é relevante. Então o que você faz? Você joga fora. Ah, e em relação aos 20% das pessoas que são relevantes, quem são relevantes? Cara, vou te falar, seu pai e sua mãe, seus irmãos, sua família mais próxima e uns 2 ou 3 melhores amigos que você tiver. Esses realmente vão ser relevantes nesse momento. E é sério. E ainda vão ter aquelas pessoas que vão colocar uma pressão, que vão estar nessa pressão externa, mas que vai ser positivo para você e aquelas que não. Então você tem que fazer o quê? Você tem que analisar esses 20% e ver quais desses pensamentos, quais dessas atitudes que as pessoas colocam em cima de mim, dessas expectativas, realmente eu tenho que inserir na minha pressão interna, que eu vou realmente me olhar no espelho e falar, cara,
eu tenho que conseguir, eu tenho que... aquela pressão que você coloca em cima de você. Então você tem que analisar qual desses níveis de pressão interna realmente são relevantes para você. A partir desse momento que você interpreta quais são os relevantes, quais não são os relevantes, quais você vai levar para você ou não, aí você começa o jogo do controle. O jogo do controle até agora a gente só estava minimizando, tirando os 80% que não é relevante na pressão externa, pegando 20%, colocando na interna, para a gente finalmente conseguir controlar. Até por isso que é controle emocional. Como que você vai controlar esses 20%? Eu vou me dar um pause aqui para uma água, porque tá sede. Esses 20% da pressão que você colocou em cima de você, mais a pressão que você coloca em cima de você, você tem que entender a seguinte coisinha aqui, que eu até anotei, e eu acho que eu vou até colocar aqui, vou fazer um slide a mais para vocês ficarem com isso bem claro. Pressão, minimizar e controlar. O que você tem que entender, principalmente aqui. Você tem que entender que o que vier agora é uma consequência. Como assim, Vini? O que vier agora é uma consequência? Ó, tudo que aconteceu durante o seu ano todo, durante toda a sua trajetória no ensino médio, no seu cursinho, em toda a sua vida, isso foi o que gerou a situação que você está agora. Então, a partir desse momento, que falta uma semana para o Enem, quando você se olhar no espelho, você tem que entender tudo que vier agora é uma consequência de tudo aquilo, certo? Mas isso vai ser ruim, se eu não conseguir, se aquilo e se isso. Cara, é uma consequência. Você pode minimizar os resultados dessa consequência nessa reta final. Isso vai ser extremamente relevante para quando a gente for falar de planejamento e de como revisar, mas aquilo, tudo que aconteceu é uma causa e o que vier agora é uma consequência. Então, tudo que você fizer nessa reta final é importante? Mas saiba, você tem que ter claro dentro de si que tudo que você fez é aquilo que você poderia ter feito até agora. Tudo que você fez hoje, ontem, durante toda a sua vida, foi o que você conseguiu fazer. Independente se você fez da melhor maneira ou não, foi o que você conseguiu. E agora está na hora de você ver as consequências disso. Então, independente se você ficar pensando que você tem que conseguir ou não, o que vier agora é consequência. Você pode minimizar ou maximizar os resultados dessa consequência nessa reta final. Mas saiba que a pressão que você está se colocando agora, ela vai ser muito mais prejudicial do que se você realmente conseguisse pegar e controlar isso. Ah, Vini, você está dando um discurso muito bonito, muito fácil de falar e difícil de fazer. Então, eu não vou acreditar no que você está falando porque eu sei que é bobagem. Cara, deixa eu te falar, não é bobagem, porque isso foi o que eu fiz. Eu não tô chegando aqui pra você depois de 15, 20 anos que eu prestei vestibular e tô falando pra você fazer isso porque eu não fiz isso. Eu tô falando que eu fiz e que me ajudou. Eu tô falando o que eu fiz antes da semana de prestar a segunda fase da FUVEST. A semana antes de fazer o meu Enem. E, cara, vou te falar, os resultados que eu tive aplicando isso pra controlar minha pressão foram sensacionais. Tanto é que os resultados foram legais também. Certo? Eu não sei se você me conhece ou não, se você tá chegando agora. Eu e o Rafa, a gente tem esse canal aqui. Eu não juro que eu não vou falar isso aqui pra me aparecer nada, mas eu preciso te falar pra você ter a consciência do que eu tô te falando vem de experiência que eu tive. Eu não tô te falando isso aqui de achar que é isso aqui, não. Eu tô te falando porque realmente sei, eu apliquei isso aqui. Eu apliquei isso aqui na minha semana pré-ENEM e deu pra passar na Unifesp em primeiro lugar. Deu pra passar em todos que eu queria. Eu passei em Direito na Mackenzie, Direito na PUC, eu passei na USP, em Farmácia, eu passei, sabe, em tudo que eu prestei. Então, esse modo de controlar a pressão é extremamente eficaz. Pega e saiba que o que vier agora é consequência. Você deu o melhor que você conseguiria no tempo que você teve. Então, a partir de agora, nesse exato momento, você tem que entender que você vai minimizar ou maximizar essas consequências. E a partir disso, você fala, independente se der certo ou errado lá na hora, eu fiz o que eu podia. E isso vai melhorar a sua pressão. Quando você cair essa ficha para você, isso vai acabar com a sua pressão de uma maneira, não 100%, mas vai ajudar a minimizar e controlar, que é o que a gente quer aqui. A gente quer minimizar e controlar a pressão.